Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Aqui no meu canal falo de autismo. Comecei a ter uma ideia que eu espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, dê like aí pra mim, se inscrevam no vídeo. Eu resolvi falar dos tratamentos que são utilizados com os autistas. Então, eu falei de uma forma geral, que tem vários, e agora eu vou começar uma série falando de cada tratamento. Então, gente, como não podia deixar de ser, eu vou começar pela análise do comportamento aplicado. A famosa, a unanimidade mundial, a terapia ABA. Por que eu estou falando assim? Que é verdade. Entra na internet, procura lá, tratamento para autismo. Você vai encontrar às vezes um rol de tratamento, mas a terapia ABA vai estar em primeiro lugar. Hoje, a coisa é tão interessante que, assim, clínicas estão negando trabalho a profissionais, clínicas que trabalham com autistas, que não tenham formação em ABA. É um pré-requisito. Isso é muito importante, né? E outra coisa que é muito importante também, que às vezes a gente se importa pouco, é a questão de quando você pede na justiça um tratamento para o seu filho autista, se o juiz dá o sim, que é comum até dar o sim, eles estão dando muito, ele fala que tem que ser com a terapia ABA. Quer dizer, o sim não é livre. É um sim dirigido. Sim, está liberado, o plano tem que pagar, o SUS tem que pagar, desde que o tratamento seja realizado com a terapia ABA. Então isso aí, gente, engrandeceu a terapia ABA de uma forma que a gente tem que falar dela. Aqui no Brasil, ela virou o xodó nacional por agora. É uma moda nova. Nos Estados Unidos, desde 1989, que eles já trabalham com a terapia ABA. Então, quando a gente pensa assim, é uma novidade, aqui, vamos pensar nisso, né? Uma novidade no nosso território, né? Porque nos Estados Unidos até tá velha, não vou dizer que caducou não, porque eles usam muito a terapia ABA. E quem é a terapia ABA famosa, né? A unânime. A terapia ABA é um método de investigação do comportamento. Primeira coisa, se você investiga o comportamento. O autista chega no seu consultório, quer fazer xixi no chão. Você faz uma investigação do que é aqui. Ele não tem noção de onde fazer o xixi, em vez de fazer o xixi no meio da sala. Então, o ABA trabalha com isso. Então, você começa o tratamento com ABA de uma forma muito legal. Você investiga quem é aquele cliente que está entrando na sua sala. Isso se chama individualizar, que é muito legal. Você não trabalha com aquele cliente sem antes olhar o que é que ele precisa. E o ABA trabalha com interação social e a comunicação. Ele é muito utilizado, a terapia ABA é muito utilizada para crianças pequenas até 4 anos, mas ela pode ser utilizada também para adultos, para jovens. Tem o espectro do ABA, né? Que ele abarca as coisas com que ele tem já aqueles padrões, né? De fichas, desenhos, que abarcam todas as idades e abarcam as situações que as pessoas em geral vivem, desde que são pequenas até quando elas são adultas. O ABA não é feito só para autistas, vamos deixar claro isso, né? Mas com autismo, o pessoal achou muito interessante, porque o autista é muito fechado nele mesmo. A gente tem muita dificuldade de entender o autista. Ele entra na sua sala, ele ou interage de uma forma que você nem entende o que ele está fazendo, ou ele não interage e ele vai para um canto. Então, quando você já tem um padrão, um esquema, um trabalho realizado cientificamente que vai te nortear, ele é, igual o ABA, né, um apoio sensacional. Trabalha
Por exemplo, nessa questão que eu falei do menino fazer o xixi no meio dessa sala, ele trabalha essas habilidades básicas, ele trabalha o entendimento de pergunta e resposta, o entendimento de olhar no olho do outro, trabalha também quando a pessoa é mais velha com problemas de trabalho, de rotas, tipo tomar o ônibus para ir não sei aonde, como fazer isso, coisas que vão ser utilizadas na rotina diária do seu autista, seja ele pequeno ou grande. Os pequenos, a gente pensa assim, mas trabalha com fichados, com palavras. Os pequenos, existe um trabalho muito interessante que é com brinquedo. Os brinquedos são inseridos de uma forma para travar a comunicação entre o paciente e o terapeuta. Então, isso tudo, gente, é uma necessidade que a gente tem muito premente quando a gente está com autistas. Seja na clínica, seja na escola e seja, que é mais importante, né, dentro da casa do autista, com a sua família. Porque, gente, nós temos que concordar, isso não tem jeito, isso é universal. Autista não é igual a gente. Ele não se comporta de uma forma comum, normal, padronizada dentro da nossa cultura. As respostas deles são dadas de uma forma autística. A parte neurológica, genética, intestinal, neurobiológica, tudo isso neurofisiológico do autista é diferente da nossa. Então, a gente precisa de apoio. E eles também, aí que está o bacana da coisa, a gente precisa de apoio, mas eles também precisam de apoio para nos compreender. Do que nós estamos falando, né? O menino entra na minha sala, eu começo a conversar com ele. Vamos dizer, por exemplo, daquele xixi que ele fez ali. Como que eu vou chegar nisso aí com ele de uma forma que ele compreenda? Porque às vezes a verbalização nossa é tão corriqueira, a gente já está tão acostumado, que a gente fala, o autista não me entende. Ele não chega no nosso pensamento, ele não chega a entender por que não é certo fazer xixi ali e não no vaso sanitário. Então, essas coisas todas, o ABA trabalha de uma forma muito legal, né? E tem uma outra coisa que é importante na terapia do ABA, né? Ela é uma terapia que vem ao encontro das nossas necessidades culturais, de época, que são estar fazendo um tratamento que dê respostas rápidas. Você vai ver que se o seu filho começa a estar com ABA numa clínica, que seja bacana, um profissional legal, rapidamente ele vai estar tendo algumas respostas que te norteiam, que norteiam ele. E isso é uma coisa assim que acaba muito com a angústia, principalmente das mães, né? Daquela coisa que você está tentando fazer uma interação com seu filho e não consegue, e aquilo vai angustiando a mãe, ela acaba achando que nem tem um filho porque ele não está respondendo a nada. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa muito importante é que o ABA, ele trabalha com o comportamento, coisas que a gente enxerga. Quando a gente fala que é um método científico individualizado, ao mesmo tempo a gente está falando que é individualizado, mas é padrão. Então, onde eu for, pessoa, por exemplo, né, chegar num bar. Se eu chegar num bar e falar assim, eu quero um biquíni, por favor, aí, moço, pro cara do balcão, ou ele vai rir de mim, ou ele vai me olhar com o olhar vazio. Agora, se eu chegar num boteco, né, num bar, pedir um copo de pinga, eu não preciso repetir. Ele vai trazer um copo de pinga. Então, o ABA ensina a gente a se comunicar nesse nível mais corriqueiro, que é necessário para ter a interação social. É muito necessária. E também ele vai melhorando com o tratamento, né? Vai melhorando a comunicação. Porque como são palavras pequenas, formais, padrão, o autista vai aprendendo a ouvir aquelas palavras. E muitas vezes, o que é o intuito do ABA,
ele começa a se utilizar delas também. Porque uma coisa, gente, que a gente tem que ter bem claro, autista não verbal não é aquela pessoa que não sabe falar. É aquela pessoa que não consegue falar porque ela não tem uma capacidade cognitiva que foi estimulada para chegar lá. É difícil para um autista falar. Então, para chegar na fala, a gente precisa de estímulos que, em geral, a gente não precisa tanto em pessoas comuns, né? Então, o autista é não verbal. Ele é verboso. Ele entende o verbo, mas ele tem dificuldade para soltar o verbo. Então, ele não fala, não fala. Ele sabe falar. Então, o ABA estimula isso aí. Gente, isso é muito importante, né? Vamos combinar que falar para nós, seres humanos normais, né? Falar principalmente no idioma da gente, né? Aqui no Brasil, que é o português, e que já estão falando que chama brasileirês, que é diferente do de Portugal. Vamos combinar que isso aí é muito importante. A gente se comunicar e conviver em coletividade, em grupo. Então, o ABA é uma preciosidade, gente. Vamos falar assim. Agora, quando eu falei da palavra unanimidade, aí é que é o defeito da coisa. Quando você tem uma coisa que vira igual aquela música, 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Se eu não sou uma pessoa que gosta de feijão, não sou brasileiro, não sou nem ser humano, né? O ABA virou a mesma coisa. 10 entre 10 profissionais que trabalham com autismo trabalham com ABA. E aí você deixa de ter uma visão ampliada do que pode ser usado. Se numa clínica o profissional é recusado porque ele não tem o curso de ABA, se numa ação judicial um juiz determina, quando é positiva a sentença, que seja utilizado o ABA, você está incorrendo em alguns vícios que são até periféricos, mas que são importantíssimos. Veja bem, se você tem uma jurisprudência judicial de que é o ABA que tem que ser utilizado, você está ferindo a nossa Constituição. Ela é cidadã, ela é a bandeira da liberdade do brasileiro. A gente tem direito de ser livre, de fazer o que a gente quer, desde que não fira o direito dos outros. Então você já começou por aí. E tem essa parte de que os profissionais, né, que trabalham com os autistas acabam se dirigindo tanto para o ABA, pelo ABA, que não veem outros tipos de terapia, não tem a oportunidade nem de conhecer, vamos dizer assim, né? Que seria interessante, vão dizer, eu trabalho com ABA, mas eu entendo um pouquinho de psicanálise, de ludoterapia, de psicopedagogia, a gente entende um pouquinho para ver que de vez em quando é necessário, porque essa coisa de falar que o ABA é individualizado, é para cada um, é bacana, que acontece em regra geral, mas não é tanto assim, porque a criatividade, a subjetividade do sujeito, ela fica barrada. Se o menininho com autismo, um menininho de 2 anos, um menininho indefeso, pequenininho, entra no meu consultório e eu começo a aplicar com ele o ABA e não dou importância porque ele me trouxe, que às vezes eu falo assim, mas como eu vou saber o que ele me trouxe? Eu tenho que observar, gente. São nuances, são coisas da empatia da gente com o cliente que a gente não pode perder de vista. Porque a gente não está trabalhando com um bando de galinhas. Abá, 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 quá, 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 né? Não é assim. A gente está trabalhando com um cliente, sujeito que entrou na nossa sala que é pequenininho. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então, se eu quiser só treinar aquele menino, né, com o ABA, é um treinamento. A gente tem que respeitar que é um bom treinamento, né? Mas é um treinamento. Então, eu vou estar desrespeitando essa individualidade. Aquela criança, é um menino pequeno, você está falando de individualidade para menino pequeno. Gente, a gente tem individualidade quando a gente está dentro do útero. O nosso espírito é individual. A gente fala tão pouco de espiritualidade, né? De espírito.
Mas a nossa alma é única. A gente pode parecer com um monte de gente. Parecer fisicamente, porque a gente é brasileiro, porque a gente é japonês. Mas a nossa alma é única. Então a gente tem que respeitar essas coisas. E a criança pequena, muitas vezes, ela percebe essa dificuldade do trabalho sem que a gente perceba que ela está percebendo. Então, às vezes, por exemplo, se você não respeita a individualidade daquela criancinha que entrou ali e quer logo ir aplicar o ABA, né? Ele vai perceber que você não está olhando para ele, né? E ele vai ser refratário ao trabalho. Então, até para trabalhar melhor com o ABA, né? A gente precisa antes olhar essa parte toda da individualidade, o que não acontece via de regra. Por quê? Exatamente por causa dessa questão que eu falei, da rapidez que a gente quer, de ser mais barato, de começar a ter sucesso rapidamente, né? 2, 3 sessões, o menino já está fazendo algumas coisinhas do ABA, já está aprontando algumas coisas. Então, isso é, né, mais difícil, porque assim, se eu quero entender aquela pessoa, eu tenho que ter um tempo. Gente, o tempo pode ser rápido? Pode. De repente o menino tem autismo, mas ele chega te dando um monte de dica. Mas pode ter aquele autista, que é muito comum e frequente, que vai chegar no seu consultório, em vez de ele mijar no megaçal, que já é uma dica, né? Ele vai ficar num cantinho, virado de costas. E até você conseguir fazer ele pelo menos desvirar, virar de frente, vamos dizer assim, um pleonasmo aí, né? Mas é difícil, porque você também não pode ficar agarrando o menino, mesmo que ele seja pequeno, fazendo assim. E também até porque você pode fazer e ele vai voltar para ficar de costas. Se ele quiser, menino autista, então é danado. Criança já é danado, né? Autista é mais ainda. Então, a gente tem que ter essas coisas de olhar o lado negativo de tudo, mesmo que você tenha uma terapia feita a ABA que vem cientificamente provando os casos de sucesso, os resultados. E em todo lugar que você vai, você entra na internet, você olha tratamento, né, ABA lá, tem sucesso. As pessoas, né, tem procurado, inclusive, que os filhos se tratem com ABA, né? As pessoas as mães, os pais que têm filho autista, eles acham importante. Então, vamos dizer que é uma terapia muito bem sucedida, né, gente? Não é à toa que é a terapia queridinha nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra, no Brasil. E aqui, além de tudo, é uma coisa da moda, porque a gente começou a utilizar o ABA muito por agora, né? Então fica parecendo que é uma novidade, mas para nós é, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Primeiro, de pesquisar o que é bom. O ABA é bom. Segundo, de ver como que ele está sendo implementado, né, gente? Porque a gente tem muitas coisas assim que também, inclusive, por exemplo, né? Vamos supor, você está no tratamento com um psicólogo lá no consultório. O ABA precisa de apoio lá fora. Então, a mãe precisa utilizar, nem que não seja tão sistematicamente. O menino na escola tem que estar tendo interações através do ABA. O professor tem que saber um pouco de ABA. Às vezes a pessoa tem uma pessoa que fica com ela, né? Hoje está sendo muito exigido e esse mediador que fica só com o autista dentro de sala de aula, ele tem que saber de ABA, ele tem que usar o ABA. Então, isso tudo são complementos que se você não usar também, você vai ganhar pouco, né? Então, vamos lá. Respeitemos o ABA, gente. ABA veio para ficar, até que se prove o contrário. Beijo.